Você já se perguntou por que os demônios imploraram a Jesus para entrar nos porcos? Em Marcos capítulo 5, versículo 13, a Bíblia diz que os demônios, pedindo a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e que os porcos se afogaram no lago. Alguns dizem que os demônios queriam que os porcos se afogassem no lago para que pudessem possuir seus corpos, e assim ter um corpo físico para se manifestarem na terra. No entanto, há uma verdade surpreendente revelada por Jesus em outra passagem bíblica. Em Mateus capítulo 8, versículo 29, a Bíblia diz que os demônios, estavam suplicando a Jesus para que os deixasse entrar nos porcos, porque, atenção, eles tinham um mestre que os ensinara. E o mestre era, atenção, o próprio diabo, ou Satanás. Portanto, a verdade é que os demônios não queriam entrar nos porcos para poderem afogar, mas sim para poderem ensinar aos porcos a adorar a Satanás. Quando Jesus Cristo estava aqui na terra, ele realizou muitas curas milagrosas, inclusive libertando muitos que estavam sob o domínio de demônios. Em um desses casos, os próprios demônios pediram para poderem entrar nos porcos. Mas por que eles queriam isso? Para entendermos essa história, precisamos nos aprofundar em um assunto polêmico e que divide opiniões até hoje: a questão da possessão demoníaca. Possuir ou não possuir um animal, ser humano ou qualquer outro ser vivo não é algo simples. Na Bíblia, vemos diversos relatos de pessoas sendo possuídas por demônios, mas também há referências a demônios que se apossaram de animais. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7-8, lemos a seguinte passagem: Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Bad company corrupts good character. For those who follow these practices will not inherit the kingdom of God. Perceba a palavra companhia, pois pode se referir a pessoas ou, estaticamente, a outros seres. Passando em revista os relatos bíblicos sobre demônios em animais, chegamos à conclusão de que, na maioria das vezes, esses espíritos atuam por meio de pessoas. Em Atos capítulo 5, versículo 16, lemos que Ananias, pois, caiu e ficou de repente paralítico e expirou. De início pode parecer apenas uma doença, mas entenda que Ananias era cristão, orava e praticava a caridade. Ou seja, era uma pessoa boa. No entanto, ele mentiu para o Espírito Santo. Portanto, concluímos que ele foi vítima de uma armadilha demoníaca. Outro exemplo citado no Novo Testamento é o de um homem endemoniado que vivia entre os túmulos. Ele era tão perturbador que ninguém podia passar por ali. Jesus o curou, expulsou o espírito do homem, e este, imediatamente curado, foi para sua casa. Lucas capítulo 4, versículos 31-33. Por sua vez, Tobit capítulo 3, versículo 8, cita a expulsão de um demônio de uma mulher. No Antigo Testamento encontramos mais relatos sobre a ação de demônios em animais. Em Números capítulo 22, versículo 21-30, lemos sobre Balaão, um profeta que tentou amaldiçoar Israel, mas que teve um jumento que lhe dera um espírito divino para impedir sua missão. As Escrituras mencionam demônios em diversas outras passagens. Embora a possessão demoníaca seja real, há uma grande diferença entre estar possuído e estar apenas endemoniado. No primeiro caso, o demônio toma total posse da pessoa, dominando-a completamente. Já no segundo, o endemoniado mantém o controle sobre si mesmo, mas o demônio o atormenta, sugere ideias e tenta fazê-lo pecar. De volta à história dos porcos, precisamos nos deter em Lucas capítulo 8, versículo 26-39, para compreender o porquê da possessão animal. Havia um homem que vinha a ser atormentado por espíritos imundos, tinha sua morada em cavernas, e como era fornalha, ninguém podia amarrá-lo, nem mesmo com algemas. No referido trecho vemos um relato do demônio de Capernaum. Esse homem vivia em cavernas, o que indica que se isentou do convívio social. Além disso, era fornalha, ou seja, perturbador. As Escrituras mencionam fornalhas, espíritos imundos, o que nos leva a crer que ele sofria de esquizofrenia paranoide. Entretanto, Jesus o encontrou e perguntou se queriam se retirar. E eles consentiram. Então, por ordem de Jesus, os demônios saíram e entraram nos porcos. Como resultado, o rebanho se precipitou ao abismo. Os porcos nadaram até a margem do lago e fugiram. Todos os que viam essa cena, ou seja, os que acompanhavam Jesus, ficaram espantados e aterrorizados. Aquilo que chamam de milagre, porém, era apenas uma cura. O homem foi libertado, pois os espíritos deixaram-no e entraram nos animais. Jesus, ao saber daquilo que havia ocorrido, ordenou que não dissessem a ninguém. No entanto, aquele que fora curado ficou triste, pois compreendeu que Jesus o libertara, mas queria contar o que havia acontecido. A partir daí, compreendemos que o pedido de libertação não se deu somente pelos porcos, mas pelo próprio homem. Seus pensamentos, atitudes e palavras indicavam que ele desejava que os demônios parassem de atormentá-lo, pedindo para que pudessem se transferir para os porcos. É importante frisar que a possessão por um demônio é diferente da obsessão,
pois no primeiro caso, o espírito habita o indivíduo, enquanto no segundo o espírito apenas perturba. Por sua vez, a lição a ser retirada da história reside na importância de não temer a manifestação de demônios, pois Jesus Cristo superou Satanás e seus anjos. Em Mateus capítulo 12, versículo 28, Jesus afirmou que, se ele, o Filho do Homem, por meio de Satanás, expulsou um espírito imundo, quem poderá haver de um cristão? A lição que extraímos da história está em Mateus capítulo 8, versículo 28. E sucedeu que, estando ele na companhia dos seus discípulos, separando-se de todo o povo, cegou-lhe uns endemoniados. Logo após, Jesus os curou. V. 16 E este se levantou, e havendo graças a Deus partiu para casa. Em suma, Jesus expulsa demônios e cura. Em seguida, o endemoniado dá graças a Deus, pois recebeu libertação. Da mesma forma, o homem endemoniado de Capernaum agradeceu a Jesus por expulsar os espíritos e colocá-los nos porcos. As Escrituras nos ensinam que a salvação nos pertence, pois temos um Salvador, Jesus Cristo. Deus nos livre de toda tentação, aflição e opressão. Não temas, pois Jesus Cristo derrotou Satanás. Podemos orar para que os nossos pecados sejam perdoados e para que sejamos livres de todo o mal. Em 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 13, lemos a seguinte passagem: Deus é fiel, pelo qual a tentação vos assaltará, mas a Deus temente, o Senhor Jesus Cristo, será a vossa defesa. Deus vos é fiel, e resistir à tentação não vos deixará. Em Apocalipse capítulo 10, lemos: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre ando dragal. Ou seja, Satanás estava a quem foram lançados a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite por 1000 anos. Em seguida, todos os três, ou seja, Satanás, a besta e o falso profeta, serão lançados no lago de fogo, mas não para serem punidos, e sim para que o tormento seja eterno. A Bíblia nos ensina a ter fé em Jesus Cristo e a acreditar que, por meio dele, somos salvos. Por fim, vale destacar que a possessão demoníaca é um fato real. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo venceu a Satanás e que os demônios, por mais fortes que pareçam, não são invencíveis. Tem demônios que se escondem atrás da gente, que se disfarçam de anjos de luz para nos confundirem. Precisamos buscar auxílio divino, a fim de nos protegermos da armadilha do inimigo. Diante do exposto, podemos afirmar que a possessão demoníaca é real. O próprio Jesus Cristo os expulsa. É necessário ter cuidado, pois os demônios agem de maneira astuta. No entanto, não devemos temer, pois a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo está conosco. Seja em alegrias ou tristezas, em saúde ou enfermidade, em vida ou em morte, e que nos protege de toda maldição, aflição e tentação. Cabe-nos, portanto, confiar no poder redentor de Jesus e renunciar aos caminhos do pecado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com amigos e familiares e inscreva-se para receber notificações. Deus abençoe você.